Olá meninas, tudo bem? Bom, voltei para falar para vocês, para contar o relato do meu parto para vocês. Eu demorei um pouco porque ela ficou lá na UTI, né, no hospital, alguns dias. Então eu fiquei indo lá todo dia. E fora que quando ela teve alta eu não vim para casa, fui para casa da minha cunhada, porque eu tava pintando aqui em casa, eu não podia vir com ela. E daí eu fiquei na casa da minha cunhada mais 20 dias e só essa semana eu consegui vir pra casa. E também não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo essa semana, porque eu tô sem internet, mas ele vai sair. Então, gente, vamos lá, senão esse vídeo vai ficar longo, né? Vai ficar longo mesmo. Bom, tudo começou dia 19 de junho. 8 horas da noite eu comecei a sentir a dor. Eu ainda não conseguia distinguir como cólica, porque tava mais por uma pressãozinha aqui na parte de baixo, e eu não conseguia distinguir ainda a dor. Então, né, eu tava no computador, na internet, tava nem ligando. Meu marido tava em casa, graças a Deus. Daí, começou a ser dorzinha, aí eu botava o short assim em cima, assim, da barriga assim, pra ver se parava. Aí nada tava parando a dor. Aí mas segurei bastante a dor em casa. Segurei o máximo de tempo em casa. Daí começou a vir dor nas costas também, aqui na lombar. Aí ficou dor na frente, da cólicazinha, e dor na lombar. Aí tá bom, tá. Eu percebi que era porque eu tava sentada muito tempo no computador, eu deitei na cama e tal, mas não passava. Aí a dor começou a parar e depois voltar. Parar, voltar. Eu falei, pronto, ferrou. É contração. Eu sei que eu fiquei bastante tempo assim em casa, ainda sentindo dor. E meu marido, ele gosta muito de ficar brincando, de ficar zoando. Ele é meio, né? Aí ele começou a ligar, tipo, zoação. Ele não tava acreditando que era contração. Mas ele começou a ligar pra mãe dele, pros irmãos. Mano, vai chegar logo, gente, não sei o quê. Mal sabia ele que ia chegar mesmo. Daí, eu não tinha arrumado nada, não tinha feito nada. Não tinha arrumado a mala dela, nem as minhas coisas. Eu tinha comprado algumas coisas, mas não comprei tudo. Lembrança da maternidade eu não tinha terminado. Enfeite da porta-maternidade também não terminei. Porque ela nasceu prematura, né? Eu tava com 35 semanas, tava com 8 meses ainda. A data prevista pro parto era dia 22 de julho. E então, né, eu pensava, eu tenho tempo ainda pra arrumar as coisas, que nada. Daí, quando eu vi que tava forte mesmo, que era contração mesmo, eu comecei a arrumar o que eu tinha. Eu tinha separado algumas troquinhas pra ela, roupa ela do hospital e tal. Tinha separado as trocas, os kits, mas eu não tinha lavado ainda. Só tinha separado pra ver o que tava faltando e tal, como é que eu ia botar, como é que eu ia montar o kit. Então eu botei tudo dentro da mala assim mesmo, mas também não adiantou de nada, porque ela não usou as roupinhas, porque ela ficou na incubadora, né, e só usa a fraldinha. Eu botei tudo dentro da mala, o que eu tinha, fralda, botei tudo, gente, o que eu tinha. Daí, mas ó a pessoa louca, né? Eu deixei tudo em casa e fomos pro hospital. Acho que era meia-noite, mais ou menos. 11 horas e meia-noite. Daí, eu só fui mesmo pra maternidade quando eu fui no banheiro e tinha uma gotinha de sangue na calcinha. Daí eu me desesperei, daí a gente foi pra maternidade. Aí fomos pro hospital. Eu fui aqui no hospital da minha cidade. A menina fez o exame de toque, né? E eu tava com 4 centímetros já de dilatação. Aí a menina falou que eu tava em trabalho de parto. Ai meu Deus, sério? 4 centímetros já. Aí tá. Só que, o que aconteceu? Aqui da minha cidade, eu não pude ter aqui, onde eu tava planejando pra ter, né? Porque a minha médica, ela tava viajando. E não foi ela que me acompanhou, né, no meu parto, infelizmente. Nem ela que atendeu o celular, quem atendia era a filha dela, então não tinha nem como ligar e tal. Enfim, aí eu não tive como ter ali, porque ela tava viajando e também porque, como a Manuela ia precisar da UTI neonatal, o plano na UTI não tava aceitando. Se eu estivesse lá, ela ia ser transferida para outro hospital e eu ia ter que ficar lá internada, imagina. Então a menina aconselhou que eu fosse para outro hospital que tivesse, né, para que a gente ficasse junta. Então eu fui para outra cidade, para Niterói, para ter ela no hospital que eu não conhecia e tal. Então eu fui para lá. Chegando lá, me examinaram. Eu já tava com 6 centímetros de dilatação. Nossa, tava indo muito rápido assim a dilatação.
Daí lá a menina de cara já queria fazer cesárea, primeiro porque ela falou que a médica que fazia cardiotoco não tava lá, a menina que fazia o exame, não tava lá. Mas eu falei pra ela, poxa, queria parto normal, eu tinha combinado com minha médica e tal. Aí tá. Aí me internou. Aí mais tarde ela foi no meu quarto pra me examinar. Aí foi pra me examinar. Aí ela falou assim, olha, vamos ter que fazer cesárea mesmo, tá? Eu falei, por quê? Ah, porque eu tô com medo da sua pressão, que tá 14/8 e tal, você tá com pressão alta. Ou seja, ela queria uma justificativa pra fazer a cesárea, né? Mas como ela sempre ia no meu quarto me examinar e via que eu tava evoluindo bem rápido, sabe? Eu não tava sentindo aquela tanta dor. Poxa, as meninas falaram que era uma dor assim de morte, sabe? Que quase morria, não sei o quê. E pra mim, assim, não foi tanto assim, claro que doeu pra caramba. Mas, tipo, tinha aquela pausa que dava pra me relaxar, sabe? O intervalo da contração. Aí quando via a contração eu me agachava, eu andava pro lado pro outro. Então isso aliviava a dor. Aí ela falou, poxa, nossa, nem parece que é o primeiro filho, você tá muito bem, tá resistindo à dor muito bem e tal. E tá evoluindo muito rápido, então ela aceitou fazer o parto normal, graças a Deus, por isso, né? Porque tava sendo tudo muito rápido. Então lá ela estourou, antes de ir pra sala, ela estourou a minha bolsa, que eu não tinha estourado. Saiu muito sangue, muita água e começou a doer muito quando ela estourou minha bolsa. Aí que passou a ser mais rápido ainda. Então a gente foi pra sala. Eu acho que era dar 2 horas da manhã. E das 2 horas da manhã a gente foi pra sala. Meu marido pôde acompanhar. Além do meu marido, minha cunhada também me acompanhou. Sendo que meu marido, ele me dava uma força, né? Só que ele ficava aqui atrás da minha cabeça. Ele não queria olhar aqui embaixo de jeito nenhum. E minha cunhada ficou desgrando minha perna, vendo tudo lá embaixo. E me ajudou pra caramba. Meu marido também, nossa, ele me surpreendeu. Ele ficava do meu lado, faz força, no meu ouvido. Faz força, tá quase, tô vendo a cabecinha. Tava vendo nada, né, que ele tava aqui atrás. Mas as meninas falavam que tava vendo a cabeça mesmo. Eu falava, mentira, porque não sai fazer tanta força. Porque uma coisa que eu não sabia é que você tem que fazer força na hora da contração. Imagina, na hora daquela dor você fazer força. Então aquilo pra mim foi o ó. Aí fazia força, nada ela sair, porque quando vinha a contração eu dava uma mexida aqui no quadril. Aí a obstetra falou que quando eu mexia, a cabeça voltava, a cabeça dela voltava. Então eu falei assim, ai meu Deus, eu não consigo, eu não quero mais, eu quero desistir. E a pessoa, não, tá quase saindo, faz força, força. Enfim, enquanto tava todo mundo quase desistindo, querendo me dar anestesia pra me dar uma relaxada e pra depois fazer força, né? Chegou o anestesista, né? Aí ele fez uma última tentativa. Ele pegou aqui em cima da minha barriga, ó, e fez assim com a mão. Fez força aqui, pra baixo, pra me ajudar na hora que eu tava fazendo força. E na última tentativa, não é que a bichinha saiu. Eu fiz aquela força, ele me apertando aqui, eu sem ar, eu dei um grito. Então, foi a única vez que eu gritei mesmo, porque eu não tava gritando. Eu gritei tão forte que aí ela nasceu. Nossa, quando ela nasceu, acabou toda a dor. Acabou tudo, sabe? Tipo, as contrações, tudo, a dor, a força. Quando ela saiu, foi um alívio, assim, acabou todas as dores. E não precisei de anestesia nenhuma, graças a Deus. Não precisou do cortezinho, mas rasgou um pouquinho. Eu levei 3 pontinhos. Aí, enquanto dava os pontinhos, botaram ela aqui em cima da minha barriga. Tipo, eu não conseguia pegar ela, porque é tão pequenininha, tão molezinha, quente, que eu fiquei com nervoso. Aí botaram ela aqui uns 5 minutinhos só. Daí levaram ela pra pesar. Aí voltaram com ela. Tava com 2,125 kg, ela nasceu. E com 45 centímetros. Aí voltaram com ela, enrolaram ela naquele pano e botaram ela aqui de novo. Ficou uns 10 minutinhos só. Aí disseram que precisava levar pra incubadora, porque ela tava com um desconforto respiratório. Então precisava levar pra UTI. Aí tá, levaram ela. Aí dali eu fui pro meu quarto, né? E só pude ver ela 9 horas da manhã. Lá na UTI, que tem horário. É toda uma burocracia, né? Você não pode entrar a qualquer horário e tal.
Aí só fui ver ela no outro dia. Aí foi isso, graças a Deus consegui o parto normal que eu tanto queria, sem anestesia, o mais natural possível. E ela ficou na UTI, eu só fiquei até domingo eu tive que vir embora, são 2 dias, né? E foi aquele chororô, porque ela teve que ficar lá, internada ainda na UTI. Eu pedi pra ficar, chorei, me descabelei, desabei, mas chorei largado, mas não adiantou nada. Me mandaram embora, me expulsaram do hospital. Aí ela ficou lá, tadinha, ficou naquela foto, né, naquela luzinha azul, por causa da icterícia. Ficou no aparelhinho só por algumas horas quando ela nasceu, porque não precisou, o desconfortozinho parou. Ela tava com uma sondinha só na boca, no soro. E ela ficou lá durante 10 dias. Daí eu ia pra lá todo dia de manhã, saía quando fechava a UTI, 7 horas da noite. E aí ela ficou pela sondinha, né, na boca, tomando soro. Depois botaram leitinho pela sonda pra ver como é que ela ia reagir. Reagiu bem, aí tiraram a sonda e começaram a dar o leite artificial de lá na chuquinha, por 3 ml, depois 5 ml, depois 8, foi aumentando, né? Até, acho que com 5 dias mais ou menos ela não tem, até liberarem ela pra dar o mamar, pra dar no peito, pra ver como é que ia ser. Foi uma tortura. Porque eu não tinha jeito pra dar mamar, eu não tinha bico. Eu não tinha, na verdade, quando ela nasceu, eu não tinha leite. Mas aí, com 2 dias lá no hospital, meu esposo levou aquela bombinha manual. Aí eu comecei a puxar e tal. Aí começou a sair umas gotinhas de água. Ah, pra quê? Pra que eu fiz aquilo? Aí tá, começou a sair. Oh, legal, tá saindo leite. Eu tenho leite, porque eu tava com medo que eu não tivesse leite. Aí, como eu vim pra casa sem ela, aí começou durante a noite aquilo doer. Parecia que tinha um monte de pedra assim no meu peito, sabe? Aquilo latejava, pesava, doía muito. Eu não conseguia dormir de noite. Absorvente não dava conta, absorvente de signo não dava conta. Até hoje não dá conta. Eu tô usando a concha, aquela conchazinha de amamentação. E sujava a cama toda de leite, todo dia uma poça de leite na cama. E, gente, dói horrores, horrores. Porque ela não tava mamando, né? Ela tava no hospital, então eu não dormia direito. Aí tá, por 5 dias me liberaram pra dar mamar a ela. Aí foi aquela tortura. A fono de lá me ajudou, foi muito boazinha, me ensinou várias dicas e tal. E, ou seja, eu apanhei pra dar mamar essa menina. É porque ela era muito pequenininha, então ela sugava 1, 2 vezes e dormia no peito, ela cansava. Então eu não conseguia botar o bico na boca dela. Então ficava aquela guerrinha dela comigo, o pessoal ria pra caramba. Ou seja, ela ficou lá 10 dias na UTI e teve alta, graças a Deus. Mas o que? Acho que é só isso, né? Então eu tô aqui, eu vim pra minha casa essa semana. Meu marido botou aquela cortina lá verde improvisada, que era da sala. Porque eu não acabei de arrumar o quarto dela ainda. Tô dormindo no quarto dela, porque tá pintando o outro. Pintando não, tá acabando lá, não sei o que. Aí é isso. Ficou tudo atrasado. Mas graças a Deus hoje tá tudo bem. Ela tá em casa comigo. Estou me adaptando à rotina da Manu, né? Essa reclamonazinha. E meu pós-parto foi tranquilo. Eu não senti dor. Só senti assim uma ardênciazinha quando eu urinava, né? Que aí dava uma ardênciazinha, mas é por causa dos pontos, né? E uma pressãozinha lá na parte de baixo, mas só isso. Não tive nada, tudo normal. Até porque não tinha como eu ter aquele resguardo de estar em casa, de perna pro alto, porque eu tinha que ir pro hospital todo dia. Meus pontos caíram, eu acho que com 15 dias. Na verdade, eu não vi os pontos. Eles caíram e sumiram. Eu não vi. Então, meu pós-parto, assim, foi super tranquilo. Pra vocês. Ela tá enjoadinha, tá com um pouquinho de cólica. Mas isso é pra um outro vídeo de 1 mês, que ela já fez 1 mês, né? Dia 20, já tá com 1 mês e 4 dias. E vou apresentar a Manuzinha pra vocês.
Vem, Manu. Vem, Manu, da mamãe. Segura a pepeta, segura a pepeta. Segura a pepetinha. Ai, minha fofa. Minha princesa. Princesa da mãe. Ó, minha princesa, gente. Olha, minha princesa. Princesa. Olha, gente. Coisa mais fofa. Ai, ai. Calma, calma. É mamãe de primeira viagem. Olha, gente. Olha, gente, que coisa linda. Ô, Manu, abre o olho. Olha lá, dá um oi, titias. Oi, titia do YouTube. Gente, ela é linda. Opa, cai não. Cai não. Então, essa aqui é a Manuela. Manuela. Hoje ela engordou um pouquinho. Ela nasceu com 2,125 kg. Aí lá na UTI ela perdeu, né? Que é normal. Foi pra 1,990 kg. E agora tá com 2,800 kg. Né, Manuzinha? Já deve ter engordado mais um pouquinho. Então, gente, essa aqui é a Manuzinha. Tá com soninho, tá? Então a gente volta com mais vídeos. Agora eu e minha parceira, minha bonequinha. E a gente vai voltar aí pra contar as novidades pra vocês. Eu tenho 2 vídeos também gravados, porque eu tava grávida ainda. Vou liberar pra vocês antes de gravar um mêsinho dela. Opa! Não chora, não chora, não chora. Não chora, tá? Tá com medo. Então é isso, meninas. Eu volto com novos vídeos, tá bom? Tava com muita saudade de vocês. E eu prometo que não demoro mais, tá? Beijo!